Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho aí sobre simplificação de fração algébrica. Não esqueçam que esse conteúdo está lá no livro, na página 240, e ao final vocês precisam fazer os exercícios do 1 ao 4 também lá da página 240, combinado? Então vamos começar. Então, assim, gente, para nós falarmos em simplificação de fração algébrica, primeiro nós precisamos relembrar aí a simplificação de fração, né? De fração numérica. Então, observem ali, nós temos a fração 8/20. A prof escreveu ali que 8/20 é o mesmo que 4/10 e depois é o mesmo que 2/5. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Então, nesse primeiro passo, eu dividi por 2. 8 por 2 dá 4 e 20 por 2 dá 10. Ainda é uma fração que pode ser simplificada, então aqui eu ainda pude dividir por 2 de novo, né? Então, dividindo aqui por 2 fica 2 e dividindo por 2, esse 10 fica 5. Então, assim, nós podemos desenvolver a simplificação de fração dessa maneira, ir dividindo, né, o numerador e o denominador sempre por um mesmo número, ou nós podemos pensar também essa fração 8/20 como se a gente fosse, como se não, a gente vai fatorar o numerador e também o denominador. Então, lembrando que fatorar um número é você escrever ele como a multiplicação de outros números, né? Então, lembram lá de fatoração em números primos, né? Em fatores primos? É você pegar o seu número e ir dividindo por números primos e assim você obtém uma multiplicação de números, né? Fatores, ok? Então, nós podemos entender que o 8 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. E o 20 é 2 vezes 2 vezes 5. Então, por que a prof fez isso? Ao fatorar esse número 8 e esse número 20, nós obtemos ali multiplicação de números, né? E numa fração, a gente pode simplificar aquele número que se repete em cima e embaixo. Lembram que a gente fazia isso lá na divisão de monômios, quando nós tínhamos também o mesmo número em cima e embaixo, a gente cortava, simplificava? Ou se a gente tinha a mesma letra em cima e embaixo, a gente também conseguia cortar, simplificar? E é isso que a gente pode fazer aqui. Então, esse 2 eu posso simplificar com esse outro 2, esse 2 aqui de cima com esse 2 de baixo, sobrando apenas 2/5. E por que eu estou fazendo isso? Porque ao falar em simplificação de fração algébrica, vai ser interessante nós fazermos isso, fatorar as expressões ali no numerador e no denominador para a gente desenvolver esse processo de simplificação, de cortar o que se repete tanto em cima quanto embaixo. Então, vamos fazer mais alguns exemplos aqui com frações numéricas para depois nós irmos para as frações algébricas, ok? Até aqui, tudo claro até aqui? Se não, perguntem para a prof. Então, dando sequência, a fração 112/28, seguindo esse mesmo método, né, de fatorar esses números, né, fatorando o 112, nós temos aqui 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 7. Isso aqui resulta em 112. E 28 é 2 vezes 2, vezes 7. Tendo em vista essas fatorações aqui, agora nós podemos simplificar aquilo que se repete tanto em cima quanto embaixo. Então, esse primeiro 2 com esse primeiro 2, o segundo 2 com o segundo 2 e esse 7 com o 7. Em cima, então, acabou sobrando o quê? 2 vezes 2. E embaixo, não sobrou ninguém, porque nós cortamos, mas não é que não sobrou ninguém. Na verdade, sobrou 1, porque ao dividir o que está em cima pelo que está embaixo, na simplificação, no corte que a gente fala, o resultado é 1, né? Porque dividir o mesmo número por ele mesmo sempre resulta em 1. E assim, então, 112 28 é o mesmo que 4 inteiros, ok? Vamos para mais um. 210 50. Simplificando aqui, o que a gente vai fazer? Fatorar o numerador e o denominador. Então, 210 é 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7. E o 50 é 2 vezes 5, vezes 5.
Fazendo essa ideia de cortar o que está em cima com o mesmo que está embaixo, a gente consegue eliminar esses dois, né? Simplificar. E também esse 5. Sobrou em cima o quê? 3 vezes 7, e embaixo sobrou o 5, ou seja, 3 vezes 7, 21 quintos. E essa é a simplificação da fração 210/50. Então, seguindo essa linha de raciocínio, nós vamos agora simplificar as frações algébricas. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui a prof colocou essa fração algébrica inicial. 6xy ao cubo, z ao quadrado, sobre 12y elevado a 5, z ao quadrado. Então, seguindo essa ideia de fatorar, né, a nossa expressão aqui, escrever como vários fatores, a gente vai desenvolver isso bem passo a passo para a gente poder simplificar depois, tá certo? Então, aqui nós temos que 6 é o mesmo que 2 vezes 3, vezes x, vezes y, vezes y, vezes y, porque y ao cubo é o mesmo que isso que a prof acabou de falar, tá certo? A base repete 3 vezes. E z ao quadrado, z vezes z. Então, essa ficou a parte do numerador bem desmembradinha. E o denominador. 12 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 3. Aí, y elevado a 5, aparece 5 vezes o y e z ao quadrado 2 vezes o z. Agora, nós vamos cortar o que tem em cima, que se repete embaixo, simplificar. Então, aqui a gente consegue simplificar esse 2 com esse 2, o 3 com o 3, então no denominador sobrou apenas um número 2. Agora, vamos às variáveis, às letrinhas. Então, em cima eu tenho x, embaixo não, então permanece um x em cima. Aí, os y. 3y aqui de cima eu consigo simplificar com 3y lá de baixo, mas ainda sobraram 2y embaixo, permanece. E os 2z's aqui de cima com esses 2z's aqui de baixo. Simplificando, então, nós temos essa fração, que ao juntar aqui o denominador, 2 vezes y é 2y elevado a 2, resultando, então, na fração x sobre 2y elevado a 2, tá certo? Só que assim, gente, aqui a prof fez bem detalhado, bem passo a passo. Mas será que toda vez que eu for simplificar uma fração algébrica eu preciso desmembrar toda essa parte variável, né, essas letrinhas? Não. Então, aqui a prof fez bem detalhado para vocês entenderem, mas como que a gente pode fazer isso? Então, observem aqui a dica. Lembram que na divisão de potência nós repetimos a base e subtraímos os expoentes, né? A gente faz uma ideia assim? Então, aqui é basicamente isso que a gente pode usar para fazer mais rápido. Então, você pode identificar o seguinte: x só tinha na parte de cima, então a gente sabe que vai permanecer na parte de cima, no numerador. O y tem em cima e tem embaixo, então o que a gente vai fazer com esses expoentes? Eu sei que o maior expoente está no denominador, né? Aqui, y elevado a 5. Qual que é a diferença entre 3 e 5? Dá menos 2, né? Ou seja, 2 positivo se permanecer aqui embaixo. Então, ficou y elevado a 2. E z ao quadrado igual a z quadrado, simplificou, desapareceu, resultando aqui nessa fração algébrica. Então, a gente sempre pensa assim, se o expoente maior está no denominador, significa que essa minha variável vai continuar no denominador. Se o expoente maior está no numerador, então, vai continuar lá em cima no numerador e sempre fazendo a diferença entre esses expoentes, ok? Vamos para o próximo. Aqui agora, nós vamos simplificar essa fração. 6ax² mais 3ax sobre 2x mais 1. Tá, e agora, gente, como será que eu vou fazer essa simplificação? Eu tenho uma adição ali. O que será que eu preciso fazer? Eu vou desmembrar todo mundo, mas isso vai dar certo, será? Então, aqui, gente, nós temos que fazer um caminho anterior para poder simplificar. Então, antes de simplificar, nós temos que fatorar a nossa expressão algébrica, fatorar o numerador e fatorar o denominador, utilizando aquelas técnicas que nós aprendemos algumas aulas atrás, de diferença de quadrados, fator comum em evidência,
trinômio quadrado perfeito. Lembram disso, das fatorações que nós aprendemos? Então, é justamente isso que a gente vai ter que fazer aqui. Então, observando aqui o numerador, como que a gente consegue fatorar essa expressão? Então, observem que existe algo que se repete nessas duas partes, né? Nós temos o A, temos o X e o 6 e o 3, a gente consegue colocar o 3 em evidência, né? Porque 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 2 é 6. Eu consigo escrever tanto 6 como 3, como sendo 3 vezes alguma coisa. Então, aqui, nessa parte de cima, quem vai ser o fator comum em evidência? Vai ser 3ax, né? Então, como que vai ficar essa parte de cima? 3ax em evidência, abre parêntese, quem que vai ser o primeiro termo? É justamente o que falta na multiplicação para resultar em 6ax². Quando eu coloco 3ax em evidência, eu tenho que pensar, então, assim, 3ax vezes o quê dá 6ax². Então, vai ser 2 vezes x apenas. E agora, 3ax vezes o quê dá 3ax? Então, vezes 1, por isso aqui ficou 1. E o 2x mais 1 a gente não consegue fatorar, né? A gente não tem um termo comum aqui para a gente pôr em evidência. Então, a gente repete 2x mais 1. E observem que, olha o que apareceu aqui. Ao fatorar essa expressão, nós temos dois fatores. O primeiro, 3ax, e o segundo, que é 2x mais 1. É tudo que está dentro do parêntese. Então, todo esse fator é exatamente igual a essa que está aqui embaixo, a essa expressão. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar, cortar todo mundo aqui do 2x mais 1, tá certo? Se aqui em cima tivesse somente 2x, eu não poderia, porque eu não posso cortar só o 2x com o 2x, porque tem esse mais 1. Não confundam com isso. Então, eu posso cortar porque é tudo igual, tanto em cima quanto embaixo, nesta parte. Então, simplificando isso, nós chegamos em 3ax. Sobrou apenas 3ax na parte de cima, né? Então, ficaria 3ax sobre 1 ou simplesmente 3ax, ok? Vamos para mais um exemplo. Então, aqui nós temos 6axy menos 18ay sobre x² menos 9. Então, primeira coisa, vamos fatorar essas expressões para depois identificar se algo se repete no numerador e no denominador, para a gente poder simplificar, poder cortar. Então, aqui, esse primeiro que está aqui em cima, como que a gente pode fatorar? Fazendo fator comum em evidência, né? Quem que é o fator comum aqui nesse caso? Pensem aí rapidinho, o que repete tanto no primeiro quanto no segundo, hein? Tá repetindo a letra A, tá repetindo a letra Y nos dois. O 6 e o 18, que número que vai ser fator comum ali? O próprio 6, né? Então, o fator comum aqui em evidência vai ser 6ay. Agora, eu penso, 6ay vezes o que dá 6axy? Então, vai ser só o próprio x. 6ay vezes o que dá menos 18ay? Dá menos 3 apenas, tá certo? Essa é a fatoração de cima. Agora, a fatoração de baixo. Eu não consigo fazer fator comum em evidência. Não existe algo que se repete em todos os termos. Mas é uma diferença de quadrados. Então, como que a gente fatora isso? Fazendo o produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma. Então, como que a gente faz a fatoração? Tira o quadrado do primeiro, fica só x, e tira o quadrado do segundo. Tirando o quadrado de 9, fica quanto? Que número é o quadrado da 9? 3, né? Por isso que a fatoração fica x menos 3 vezes x mais 3. Ou poderia ser o contrário, né? O produto da soma pela diferença. Agora, o que a gente faz? Agora, a gente pode simplificar. O que repete em cima e embaixo? Justamente o x menos 3, todo o x menos 3. Então, a gente pode cortar esse x menos 3 com esse x menos 3. Por quê? A divisão de duas coisas iguais sempre é 1, né? Então, a gente pode cortar. Sobrando 6ay sobre x mais 3. Então, é o seguinte, gente, vamos dividir essa aula em duas partes. Aqui nós encerramos a primeira, tá? Deem uma descansada bem rápida, não se enrolem aí, não percam tempo, tomem uma água, vão ao banheiro, mas voltem logo para assistir a continuação da nossa aula aqui na parte 2, combinado? Até daqui a pouco.